Eu tenho hoje uma mensagem do céu para você, para a sua vida. Nós vamos estar ensinando as Escrituras, aprendendo a partir do livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Então nós estamos buscando Cristo, entender o seu ministério, a sua mensagem, a revelação de Cristo nas Escrituras Sagradas, isto é, no Antigo Testamento, nos profetas, no livro da lei de Moisés, nos Salmos, conforme Jesus instruiu seus discípulos, os apóstolos, para que estivessem examinando as Escrituras, procurando ler, conhecer tudo o que a respeito dele foi revelado, foi ensinado, foi profetizado no Antigo Testamento. E era justamente este o material que os apóstolos liam para escrever as suas epístolas, para falar sobre Cristo. Então, quando nós fazemos este paralelo, e é o que nós estamos fazendo, estamos lendo alguns capítulos, estudando as Escrituras, alguns capítulos dos profetas, dos livros da lei, de Gênesis, de todo o Antigo Testamento, e em seguida nós estudamos alguns capítulos das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, João, também dos Evangelhos, de Apocalipse, todo o Novo Testamento. Nós estamos agora descobrindo realmente, com clareza, com profundidade, o que os apóstolos estavam ensinando, porque o livro que eles consultavam, que eles meditavam para escrever as suas epístolas, era justamente o Antigo Testamento. Esse era o material, eram as Escrituras Sagradas. Nós vimos aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo dizendo isto, afirmando que ele tinha toda aquela revelação a partir dos escritos dos profetas e das Sagradas Escrituras, consequentemente. É o que ele tinha na mão, o que ele meditava para falar sobre Cristo, sobre salvação, vida eterna, era justamente o que nós estamos estudando, essa fonte originária do conhecimento, da revelação de Deus, são os livros do Antigo Testamento. O Espírito Santo também é o mesmo que falou no passado, em Gênesis, e que fala agora, que falou no tempo dos apóstolos, é o mesmo Espírito Santo que nos revela este entendimento. E nós estamos estudando, meditando exatamente da forma como Paulo, Pedro, Tiago, João faziam, da mesma forma que eles liam algum texto no Antigo Testamento, nos profetas, e em seguida escreviam as epístolas para as igrejas. É dessa forma que nós estamos adquirindo este conhecimento da palavra de Deus. Então, sempre que, como nós acabamos de ler, Zacarias capítulo 2, versículo 1, nós temos aqui nos profetas a menção de que um homem foi visto, um homem falou, como Zacarias diz: tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Aqui é Cristo. Se nós estivermos vendo uma atitude de correção, de justiça, nós identificamos Cristo, o Filho do homem, que revela o homem segundo a vontade de Deus, o homem que vai habitar no céu, o homem que vai reinar com Cristo. Cristo é o modelo do homem que agrada a Deus. Ele se revela a nós como Filho do homem, o que ensina o homem a agradar a Deus, a servir a Deus, a ter fé, a ter amor, obediência, esperança, tudo que agrada a Deus. Cristo nos ensina todas as coisas.
Então aqui nós vemos que Zacarias vê um homem. O cuidado do ensino, do estudo, da revelação do céu é justamente a revelação do Filho do homem da justiça, do homem que agrada a Deus, Cristo, o Messias, que ensina todas as coisas. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Este é o primeiro homem que se manifesta, que a palavra de Deus revela. Mas em seguida, o que nós aprendemos, e Cristo nos mandou prestar bastante atenção nessa ministração do céu, é que após este homem da justiça, da verdade, Cristo, a palavra de Deus vai falar da vinda do anticristo, do homem da perdição, do filho da perdição, do homem da iniquidade, do homem do pecado. Então nós temos que ouvir a voz do Filho de Deus, do Filho do homem, para sermos salvos. Ele nos diz o caminho para o fruto da árvore da vida, para a vida eterna, para a salvação. Mas em seguida, aparece falando o filho da iniquidade, o filho da perdição. Ele leva para a morte, ele desvia o homem do caminho do fruto da árvore da vida e leva para o fruto do conhecimento do bem e do mal, para que o homem pratique o mal e seja condenado, para que o homem peque e seja destituído da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Isso fica muito claro em Gênesis, quando Deus fala, através de Cristo, Logos, a palavra de Deus, ali no Éden, fala com o homem e a mulher, a respeito de não desobedecer a Deus, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali é Cristo, o primeiro que fala com o homem, com a mulher. É Cristo, depois vem Cristo, o Filho de Deus, Filho do homem, para revelar o caminho de volta para o lar, para a salvação, para comer do fruto da árvore da vida. O primeiro é Deus, o primeiro é o Logos, é a palavra de Deus. Logo em seguida, o primeiro casal no jardim do Éden, antes de comer do fruto da árvore da vida, eles se encontram com a serpente. A serpente é o filho da perdição, é o anticristo, é o antipalavra da vida. É aquele que não quer que o homem e a mulher cheguem ao centro da vontade de Deus e comam do fruto da árvore da vida. Ele então seduz, engana, o homem e a mulher mente, diz que não vão morrer, ele diz que Deus não está falando tudo, que ele tem mais a falar, ele tem mais a oferecer, ele tem a concupiscência, ele tem a soberba, ele tem o reino sem Deus, ele tem mais poder para dar, para o homem e a mulher serem iguais a Deus, serem mais do que a promessa de Deus. Então essa é a mentira, a sedução do diabo que engana as nações desde o princípio. Então, né, você tem que prestar atenção nesta sequência, quando é a palavra profética sobre Cristo, então você tem que aprender, você vai saber o caminho da árvore da vida, da verdade. Em seguida, ela vai apresentar o homem da iniquidade, o anticristo, o diabo, o pai da mentira, o homem do pecado, o homem que ensina a humanidade a ser desobediente a Deus. Então essa é a nossa tarefa para nós termos aqui o conhecimento da verdade, são as escrituras que testificam essa verdade sobre Cristo, que nos leva à vida eterna, nos dá a vida eterna, que nos dá a salvação eterna em Cristo, nossa reação. Então quem ama a Deus ouve a palavra de Deus, ouve Cristo e obedece a Deus. E recebe a vida eterna, tem prazer nas coisas da verdade, da justiça, tem prazer de ouvir a história de Cristo, do amor de Cristo, e se entrega a Ele, com a pregação, ouvindo a palavra de Deus. Então nasce a fé, a obediência, a verdade, e vem a salvação. Junto com a salvação vem o batismo com o Espírito Santo, que é o selo, é a comprovação
de que você realmente é herdeiro com Cristo. Cristo recebeu o poder, a glória, e recebeu o Espírito Santo. E derrama o Espírito Santo como sinal, como marca da salvação. É o penhor da herança, é o início da herança, é a prova de que você vai receber toda a herança no céu com Deus. Então vamos ver isso tudo através da leitura e do estudo da palavra de Deus. Os céus estão falando conosco através deste estudo. Versículo 2: E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Por que isso? Ele está revelando que há uma limitação de salvos, de escolhidos. E ele, então, a princípio, no primeiro momento, ele precisa medir o tamanho da salvação, o tamanho da cidade. Quantos vão poder morar nesta cidade? Então, no primeiro momento, por exemplo, apenas os judeus, apenas o povo de Israel, na carne, é que poderiam morar em Jerusalém, a cidade escolhida, a cidade separada para os eleitos de Deus. Então, essa primeira medida é uma medida da salvação, é uma medida da fé, é uma medida da graça, é uma medida do Espírito, que era derramado apenas para uma pequena porção de eleitos, de separados. Por isso, primeiro vem a palavra para os judeus, para o povo de Israel, para a nação terrena de Israel. Vamos ver então a sequência, versículo 3. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Então já posso aqui adiantar com alegria que aqui está sendo ampliada a graça, a salvação agora é para todos os homens. Então Cristo recebe esta palavra profética, está falando sobre Cristo. Ele vai ampliar a salvação. Jerusalém simboliza a cidade onde moram os salvos, os escolhidos de Deus, os eleitos. Mas ela não é para ter muros, não é para limitar quem vai entrar nela. Ela será habitada como as aldeias sem muros. Então nós já derrubamos muros, barreiras. Nós temos falado aqui que a revelação que Deus tem nos dado é que a palavra de Deus do céu, ela derruba esses muros denominacionais, incluindo muros que nos separam do conhecimento de Deus, de Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. Sem muros entre os profetas e os apóstolos. Os apóstolos trabalharam a partir dos profetas. Se você coloca muros, você não aprende a mensagem do céu. Você não entende a obra de Cristo. Você não entende o batismo com o Espírito Santo prometido em Joel, em Ezequiel, em Êxodo, em Gênesis. Você perde uma porção tremenda, rica. Você perde um elo de ligação da verdade. Isso não pode ocorrer. Não é essa a vontade de Deus. A revelação dos céus é que nós devemos eliminar os muros de entendimento, de interpretação, que denominações, que supostas religiões diferentes foram sendo introduzidas, formadas, tentativas de doutrinas, de dogmas, de teologias, de criar religiões divididas, separadas,
separando a própria palavra de Deus, as escrituras sagradas. Então nós temos aqui uma revelação de Deus, que Deus tem nos dado, que essa obra do Espírito Santo, essa obra de Deus, de Cristo, do Messias real, ungido de Deus verdadeiro, não tem muros de divisão entre Antigo e Novo Testamento. Existem escrituras sagradas do Espírito Santo e que os escritores do Novo Testamento estão fundamentados nas escrituras do Antigo Testamento, que nós criamos esta denominação, pela prática utilizamos, mas na visão do Espírito Santo ele nos revela que não podemos criar muros, divisões, separações, exclusões de textos, de versículos. Não podemos ter essa tendência. A nossa visão deve ser de que não há barreiras, não há muros. O Espírito Santo realizou e realiza agora toda essa obra. Então, voltando ao texto profético, Zacarias, capítulo 2, versículo de número 4, diz assim: ele disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Sobre isso, Cristo, em diversos momentos do seu ministério, não se envergonhou de ser achado em forma humana, ele se humilhou para obedecer ao Pai. Então, quando ele recebe uma palavra do Pai, ele diz: eu obedeço, eu fiz tudo o que o Senhor mandou, eu cumpro tudo o que o Pai me diz, eu faço o que ele manda. Então, essa palavra aqui nos traz essa visão de Cristo, essa revelação de Cristo que Paulo tanto enfatizou, de que ele se humilhou diante do Pai. E ali, como filho, aqui fala a este jovem, e ele diz: Pai, tudo que o Senhor me mandar fazer, eu farei, tudo que o Pai me manda fazer, eu faço apenas a sua vontade, eu estou aqui apenas cumprindo o que ele quer. Com certeza, Cristo tinha em mãos, tinha lido, tinha ouvido, ele sabia dessa palavra profética a seu respeito, e ele cumpria com alegria, com humildade, como filho do homem. Fala a este jovem: a sua obra é para toda a humanidade, é sem barreiras, sem muro, todos poderão entrar. Versículo 5: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Vejam que versículo, que palavra profética, maravilhosa, tremenda, da glória de Deus no meio do povo. Então, o batismo com o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, confirma Joel, confirma Atos dos Apóstolos, capítulo 2, confirma a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo por Cristo no dia de Pentecostes. Após a sua ascensão aos céus, ele recebeu lá do Pai o Espírito Santo e derramou. Pedro pregou isso, Pedro explicou dessa forma. E aqui nós vemos justamente essa palavra profética. O muro de fogo, o muro de Jerusalém será um muro de fogo, o próprio Senhor. Agora, você pode imaginar o tamanho da glória de Deus? Nesse muro de fogo cabem todos, toda a humanidade, todas as gerações, todos os tempos. Nada é grande, nada é demais, nada é difícil para o Senhor. Ele será um muro de fogo ao redor do seu povo. Ali no dia de Pentecostes, haviam pessoas de todas as nações, de todas as línguas debaixo da terra. Os judeus e os prosélitos haviam sido espalhados por todas as nações conhecidas da época. E eles vinham a Jerusalém na época das festas. Vinham de todas as nações.
vinha um grupo em uma festa, vinha outro em outra festa, mas haviam caravanas ali. A palavra de Deus diz que haviam ali pessoas de todas as nações conhecidas, e eles gostavam de afirmar isso, que eles estavam se espalhando, se expandindo, estavam se desenvolvendo, estavam sendo guardados, embora espalhados, mas eles tinham condição de vir a Jerusalém nos eventos principais, nas festas principais, como era a festa de Pentecostes, um momento muito propício para estarem ali pessoas de todas as nações e se cumprir a palavra profética de Zacarias, capítulo 2, versículo 5. E eu, diz o Senhor, serei para ela, para Jerusalém, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, para todas as nações, um muro de fogo, pela glória de Deus, pela possibilidade de Deus criar um muro de fogo para todas as nações, como havia ali no dia de Pentecostes. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória, no derramamento do Espírito Santo, da glória de Deus, do fogo, um muro de fogo. E quem realizou isso? Foi este jovem, este homem que obedeceu o Pai, que foi fiel até a morte, que amou até o fim, o amor maior, o amor que venceu a morte, venceu a dor, venceu a humilhação. Cristo, o amor de Cristo por nós, que promoveu esta obra, a glória de Deus sendo derramada sobre Jerusalém por Cristo. Ele venceu, ele subiu aos céus, ele foi coroado, ele recebeu do Pai toda a honra, toda a glória, todo o poder no céu e na terra. E o que ele fez com este poder? O que ele fez com esta glória? Ele derramou sobre nós, porque ele realmente nos amou, porque ele amou a humanidade pela qual ele deu a sua vida. Se ele deu a vida, se ele sofreu, morreu por nós, como ele não nos dará todas as coisas? Por isso ele nos batiza com o Espírito Santo, ele escreve o nosso nome no livro da vida, e ele nos confessará diante do Pai na sua vinda na eternidade, para com ele reinarmos para todo sempre. Então você tem esta palavra do céu para a sua vida, para que você ame a Cristo, receba a Cristo, invoque o nome do Senhor e seja salvo. E Cristo virá, o Espírito Santo virá, o Pai virá e habitará na sua vida, no seu coração, farão morada eterna. Você estará morando com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo para toda a eternidade. Que Deus te abençoe toda a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, o Cristo.